Bom, hoje a gente vai falar sobre uma doença que é muito comum nas mulheres, sobre aneurisma cerebral. Então, é muito frequente no consultório, e isso é a dúvida de algumas pessoas que vêm perguntando para a gente sobre história familiar de aneurisma. Então, isso é uma situação muito importante, porque quando você, pela regra da medicina, quando você tem mais de um familiar direto, ou seja, dois familiares diretos com uma história de doença cerebrovascular, incluindo o aneurisma, você deve investigar esses pacientes com angiorressonância, angiotomografia, da possibilidade de ter um aneurisma. Então hoje vou mostrar para você, para vocês, uma mulher, uma jovem mulher, com um aneurisma de cerebral média que foi tratada com a gente, para exemplificar que o evento preventivo é sempre melhor. A doença é muito mais frequente em mulher. O que a gente acha é que a situação hormonal feminina favorece a presença de aneurisma. De cada 4 casos, 3 são em mulheres, então é muito frequente. E assim eu vou mostrar para vocês aqui o tratamento. Então, o aneurisma, então um 3D, um aneurisma que ele tem uma comunicação importante com os ramos da artéria cerebral média. A gente posicionou um stent no ramo superior da cerebral média e começa enrolando as micromolas, que é o que estão aqui, que progressivamente a gente vai enchendo mais esse saco aneurismático com as micromolas, até chegar no final, onde o saco aneurismático não aparece mais e ele está totalmente fechado. Então, esse foi um caso mostrado onde utilizamos a técnica de stent e mola para tratar uma doença incidental, uma doença ocasional, achada, de um aneurisma, medindo aproximadamente aí 8, 9 milímetros, da artéria cerebral média, que, se não tratado, a chance de hemorragia e de uma grave complicação para essa paciente foi muito grande. Ela internou com a gente na manhã do mesmo dia, fez o tratamento, e no dia seguinte, alta para o quarto e alta para casa. Então, falamos hoje sobre uma doença muito comum em mulheres, falamos sobre história familiar de aneurisma, falamos sobre história familiar de doença cerebrovascular. Eu acho que todas as pessoas com história familiar de doença cerebrovascular devem fazer exames preventivos. Isso se em algum momento não se chegar à conclusão de que deva-se fazer exames preventivos como angiorressonância numa idade da população, visto que o aneurisma está presente em 6% da população. Eu acho que deveria. Existe um fator aí econômico com as fontes pagadoras em relação a isso, mas normalmente quando o paciente tem algum tipo de queixa que possa ser relacionado ao aneurisma, e como o aneurisma também nem sempre ele dá qualquer tipo de queixa, eu acho que a angiorressonância era o exame inócuo que deveria ser feito para todos. Então, deixando aí essa história de doença familiar, essa história do aneurisma, essa história de mais frequente em mulheres, para que todos possam tomar as medidas preventivas, que sempre é o melhor caminho dentro da medicina.